nós queremos te agradecer, ó Pai, nesse momento, pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez em nossas vidas, que nos permitiram estarmos aqui, ó Deus, na tua casa de oração, para partilharmos o pão junto aos nossos irmãos, aprendermos da tua palavra, louvar e agradecer o teu nome, como foi no culto, Deus, e pedimos agora um momento de estudo da tua palavra, na escola bíblica, que o Senhor ilumine a Tamires, que ela seja fiel à tua escritura e que o nosso coração esteja moldável à tua palavra, Deus, para que isso não fique aqui, mas nos traga desdobramentos práticos na nossa vida cotidiana. Deus, te agradecemos por tudo, pelo teu dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, na semana passada, como eu disse para vocês, o plano de aula seria falar sobre os batismos, né, os tipos de batismo, caminhar um pouquinho sobre, já dentro dessa ideia dos tipos de batismo, e aí já pegando o gancho com a questão do que falam, da tão famigerada diferença entre o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo, e ia entrar um pouco nessa questão de sensacionismo e continuismo, e um pouquinho do normativo e descritivo, só para conceituar. Mas, antes disso, só para fechar, ficou um pouco aberto, na dúvida até dos homens no final da aula sobre o batismo de João Batista, por que ele decidiu batizar, né? Ele levantou essa dúvida. Eu até respondi ali, mas eu acredito que tenha ficado um pouco vago. E aí, para finalizar isso, eu queria que vocês abrissem, para vocês verem, porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que aquilo era um rito, já era muito conhecido pelos judeus. Os judeus sabiam o que era aquilo dali, mas o significado daquilo era uma prática já comum, fazer esse ato de lavar a pessoa, né? A ideia era lavar mesmo, com a ideia de purificação, mas era feita para gentios, né? Para os prosélitos realmente que vinham e se convertiam ao judaísmo. O judeu sabia disso. E eu até cheguei a citar que havia uma ideia histórica por trás disso, uma cultura ali deles, e aí depois eu fui ver, porque eu já tinha isso, eu vou até aproveitar o gancho que o Pérez sempre dá, para as participações dos PGs, porque são assuntos que caminham lado a lado. Então, por exemplo, esse estudo, por exemplo, que eu acabei estudando para saber desses 3 tipos de batismo que existiam mais ou menos, foi justamente por causa do PG, na parte em que João Batista batiza Jesus. Então, aí a gente vai conversando sobre isso. Então, quando você... E é até por isso que eu nem trouxe isso para a aula propriamente dito, porque eu imaginei que todo mundo, você tem esse pressuposto que as pessoas estão participando do PG e automaticamente esses assuntos vão sendo falados lá. Mas... Enfim, como eu sei que muita gente também não participa, né, do PG, infelizmente, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Pelos historiadores, né, que estudam ali a cultura judaica, há uma ideia de que eles acreditam que havia já essa prática com os judeus, mas não apenas com o simbolismo do próprio templo. Vocês sabem que o sacerdote, para entrar lá no templo, todo mundo tinha que se lavar. Então, o ato de lavar já era algo comum para eles, né? Dando essa ideia de se santificar. Por exemplo, quando alguém era dado como impuro e tinha que ficar não sei quantos dias afastados, para ele retornar, ele tinha que se lavar. Então, o lavar a água sempre trouxe esse simbolismo de purificação. Mas não é esse o grande simbolismo que traz o fato daquele batismo que João Batista estava falando. Não é isso que traz a ideia do arrependimento, porque uma coisa é você lavar para purificar e outra coisa é o sentido que ele estava trazendo. Ele estava trazendo o sentido de lavar para provar arrependimento. Esse sentido o povo israelita também tinha, mas não era por isso. Era por um outro motivo muito legal também. Eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios 10. Além das pessoas, tinha até objetos, né, que eram lavados para a parte de sim, porque essa ideia da purificação, tudo era lavado, né? Você vê que o próprio sangue aspergido também dava a ideia da purificação, que pra gente seja paradoxo, né? Se você tá sujo de sangue, você vai se lavar, você não vai ficar. Mas olha a ideia que Deus dá para a limpeza, né, do objeto em si, de como aquilo tem um valor diferente. É 1 Coríntios 10, 12? E o tipo, né? O sangue. 10, 12 não, 10, 1. Oi? O sangue representando o sangue. O sangue já é aquela coisa, a ideia do cabal, né? Não do animal ali em si, mas almejando por uma limpeza que seria completa,
10, 1, 2. Lê pra mim, por favor, Mê. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha só, que coisa interessante. Paulo falando isso daqui. Isso aqui, tem alguns historiadores que falam que não foi uma ideia de Paulo. Paulo não estava aqui fazendo uma grande revelação. Era da prática comum dos mestres judeus fazerem essa associação, trazendo a ideia do quê? Do êxodo. É justamente um divisor na interpretação deles. Isso era uma coisa inspirada pelo Espírito Santo, obviamente. Mas eles têm a ideia de que antes do Mar Vermelho era a escravidão. Eles atravessam o Mar Vermelho e passam a ter uma vida diferente. Então, aquilo foi um batismo. Então, Paulo aqui está justamente falando para aqueles ainda judeus ali o que era, porque todo mundo estava se indagando pelo ato de se batizar. A mesma indagação que havia com João, quando João começou a batizar, perguntando: quem é você para batizar? Era a mesma coisa que eles estavam fazendo, porque eles pensavam: mas eu sou judeu. O batismo sempre estava atrelado. Por quê? Essa prática começou no meio de Israel depois do exílio babilônico. Porque, de fato, depois do exílio babilônico, Israel teve essa ideia um pouco mais aberta da inclusão dos gentios. Porque como eles viviam ali no meio dos gentios, você pensa, eles viveram 70 anos ali. E até, inclusive, é muito do contrário, né? Na verdade, eles não estavam influenciando a cultura babilônica, eles estavam sendo influenciados pela cultura babilônica. Mas quando Deus intervém e levanta lá Neemias e tudo, eles vão lá e restauram e libera ali o rei Ciro para poder, o Ciro dar aquela ordem que eles podem voltar, você acha que aquilo se rompe? Eles já estavam entrelaçados com a Babilônia. Só que aí que é a nova conversão, igual aí na sua vida, por exemplo. Eu que tive uma conversão não vinda desde nova. Então, eu lembro que eu tinha amigos, e era dificílimo, inclusive, essa mudança. Eu tinha amigos que não eram da minha prática e parecia ser uma loucura. Eu lembro que a primeira vez, eu vou botar entre aspas, a primeira vez que eu me converti, porque eu tinha vários rompantes assim, né? Então, às vezes eu tava na igreja, às vezes eu não tava. Ganhava e perdia sua salvação o tempo inteiro. O anjo tava com a borracha gasta já, de tanto que apagava meu nome. E a caneta já ficou sem Fabiana, ele batendo aqui na caneta. Até que por último só consigo escrever dá. Não foi nem o nome todo. Eu tô meio ruim, viu, gente? Eu tô fanha. Mas é porque essa semana foi meio difícil. Enfim, eu tinha até falado com o Guizão, falei com o Guizão durante a semana, na segunda, se eu não me engano, domingo, né, Guizão? Você mandou mensagem? Aí na segunda a gente conversou um pouco sobre isso, foi até por isso que eu percebi que não tinha ficado tão claro. Falei pro Guizão: não, Guizão, expliquei pra ele o texto e tal, falei: vou te mandar. Falei: não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um áudio lá no grupo, porque aí a gente encerra essa discussão lá e depois na aula eu consigo caminhar. Só que simplesmente eu não fiz isso, porque eu fiquei muito mal depois e o celular foi terrível. Eu devia ter falado assim: vocês viram o áudio? Eu já tava assim, caraca, mandou o áudio, eu não vi, eu tava já me culpando. Eu ia mandar, mas não mandei. Enfim, o que eu tava falando? O áudio que você ia mandar. Não, era Não, depois de Ciro, que ele saiu lá da Babilônia. Aí Ciro, exatamente. Então, ele estava entrelaçado. Então, o que acontece? Não, você ia falar da minha vida. Aí, o que acontece? Aí, por exemplo, era assim: domingo eu ia à igreja. Sábado eu tava na bagunça. Domingo alguém conseguia me convencer à igreja. Aí, nossa, o céu se abria lá, chegava na segunda-feira, crente. Completamente crente. O pessoal via eles. Ah, repreendido, Satanás. Arreda-te de mim. As pessoas ficavam: meu, o que é isso? Bota o dedo na boca assim. Não fale comigo. O pessoal é bipolar. Então, por quê? E aí, eu acabava justamente tendo essa ideia. Por que eu tô falando isso? Essa prática aumentou pra caramba, porque à medida que eles foram restaurados, eles começaram aí sim, eles começaram a influenciar todos os relacionamentos babilônicos. E para que aquilo fosse feito de uma forma que eles entendessem, aquilo representava o quê? Você está deixando as suas práticas babilônicas, toda a sua vida pagã, você está se arrependendo, e à medida que você foi lavado aqui, você não está mais sujo. Olha que genial realmente é esse símbolo, né? O que você fazia representa sujeira. Você creu, então você vai se arrepender, a gente vai te lavar. A partir de agora você vai andar limpo, você não vai andar mais sujo. Então era uma prática que eles conheciam. Por isso que inclusive foi tão difícil, e eles cobraram lá, isso está em Marcos 9, é o diálogo que ele tem lá, quando mandam os fariseus até João para indagar quem ele era. Quem você é? Por que você está fazendo isso? Por quê? Era uma extrema vergonha. Oi? O que tu tá nessa? Era uma extrema vergonha para os judeus.
judeu. E como eu disse para vocês, ele estava batizando judeus. Tá, não sei se eu entendi. Então, lá nessa época, quando eles saíram do exílio da Babilônia, tipo, época de Esdras e tal, eles já batizavam esse tipo de batismo? Foi aí que pessoas de começou. fora. É aí que começou. Sim, mas a prática. tá lendo o texto do exílio, né? É, o que Paulo está falando aqui. Eu estou dizendo para Do vocês... Egito. Isso. Paulo está fazendo essa... Mas aí você tá falando do outro agora. Então, aí eu estou fazendo outro significado que João passou a fazer. É isso que é ofensivo para eles, porque essa prática já era conhecida, mas para gentios. Então, tipo assim, você não tem fé, você não conhece a fé. Quando ele pega judeu, circuncidado, e fala arrependam-se e batizam, peraí, você vai batizar a mim, que sou um judeu, circuncidado desde o 8º dia? Essa era a grande questão. Nossa, eu não sabia que o batismo existia desde essa época. Era uma ideia nesse sentido só de rito. Sim, né? Era a ideia, mas como tem sinônimo de purificação. Purificação. De batismo. Não o significado que tem hoje, De né? purificação. É o João Batista. Lá, João Batista ressignifica para judeu, mas o sentido era o mesmo. Ah, Era um ritual, não era algo realmente inclusão de aliança. Essa é a grande diferença. Eu estou fazendo tudo isso só para vocês terem um contexto histórico, mas a diferença básica do batismo de João Batista para o batismo da Nova Aliança é a inclusão. O batismo de João Batista era um rito preparatório, assim como o sacrifício do Cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus. Então era simbólico. O batismo da Nova Aliança, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma inclusão da aliança. Esse batismo tem correlação com o quê? Do Antigo Testamento. O batismo da Nova Aliança se correlaciona com o quê do Antigo Testamento? Com a circuncisão. Então são dois ritos diferentes, entendeu? Coloca ali na lousa fazendo favor. Mas muito bom isso. Carioca, enquanto isso, achei muito interessante essa leitura de frente para trás do batismo, né? Isso que Paulo está fazendo de certo modo quando ele consegue encontrar naquilo que aconteceu com o povo hebreu, uma espécie de correspondente do batismo. Ele está falando isso, não é? Porque Isso não é loucura. Quando vem a próxima geração, a geração que entrou, na verdade, que atravessou o Jordão, eles tiveram que ser circuncidados de novo. Então lá em Josué capítulo 5, né, quando eles vão passar pelo Jordão, Deus ordena que seja circuncidado todo o povo de Israel de novo, porque Mas eles pararam de circuncidar, né? Não é que cortou de novo. É, Mas mas é restaurar, porque não tem nada para cortar mais ali. Porque aí já vai começar a cortar um pedaço. Tem gente que fica assim. Mas é porque eles pararam, não. O que o Pérez quer dizer. Não, mas o fato dele significa o fato dele parado. Exato, essa distância que eles tiveram. Então eles tiveram que. Teve aquela. Na verdade, porque assim, como era um ato contínuo, não havia uma grande cerimônia para fazer a circuncisão. Como eles haviam parado, então era um monte de velho. Eu imagino que deve colocar em linha, e veio todo mundo. Foi uma circuncisão em série, igual. O que está escrito é o seguinte, em capítulo 5, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Eu sei não que escreveu. Então Josué fez para si facas de Volta na pederneira prática. e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote, né? A volta na prática. É por causa de. Porque se você ler antes, ele vai dizer que eles pararam de fazer, né? Por isso que eles estão fazendo esse ato aí. Se você não sabe escrever, eu vou saber o que eu vou escrever. Eu não sei o que você. Eu falei, o que eu falei? Batismo Da de Nova João. Aliança. Diferença entre Tá, batismo tem um da quadrão Nova aqui. Aliança. Tá bom. Daqui a pouco eu escrevo isso então. O de João era judeu. João era um rito. Tá. João era um Mas rito. quem ele batizava? Judeu? Tinha um judeu Ele batia só, na verdade, Só a fala, provavelmente, foi o que a gente conversou. Provavelmente, talvez, ele não impedia se um gentil viesse, mas o discurso dele era para judeu. Entanto que Marcos aqui, ó, ele fala que ele vinha aqui, ó, cadê? Não, é Marcos? Qual é o texto que eu tinha? Qual foi a palavra que você falou de João? É um rito. O rito. Igual aos outros ritos, é um rito preparatório. Essa era a ideia dele. E isso tem conexão com o próprio propósito dele. Ele era aquele que preparava o caminho do Senhor. Como eu disse para vocês, por que isso era importante? A gente estava, naquele momento ali, Israel estava há 400 anos
sem realmente receber nenhuma palavra do Senhor. Jesus deixa claro nas suas manifestações, você vê como Jesus era extremamente duro com os fariseus, porque o povo de Israel estava extremamente religioso. Ele já tinha uma tendência a isso de uma forma absurda. Os ritos e a ida ao templo era extremamente comercial. Então, a fala de João Batista que faz isso é para justamente alertar e trazer no coração deles, porque a própria mensagem do Messias já estava apagada. Eles nem sequer esperavam a vinda do Messias, mas... Então, assim, não fazia diferença para eles. Então, tudo isso é algo que Deus realmente faz para chamar a atenção deles. Por isso que o discurso deles era para judeus. Ele falava por isso, quando fala que ele... Então, João percorria, é João 1, se eu não me engano. Agora eu lembrei. É João 1. Qual fala? Você tá Quando está contando a história ali de João Batista, né? Se eu não me engano, é depois do... Não, mas você falou assim, a fala de João Batista é até por conta disso, para acordá-los. É a raça de víboras? Sim, arrependei-vos, raça de víboras, é chegada a hora, é isso que ele falava, é chegada a hora, ele vem, porque nem estava mais na cabeça deles. Então, imagina se Jesus só vier, olha que coisa como Deus faz. Dormindo, né? Cara, é uma coisa brilhante assim, sabe? Se você não consegue reconhecer uma ação divina que é muito superior a qualquer ação humana, nisso aqui eu não tenho mais o que aprovar. Eu não tenho mais o que apresentar como prova para alguém que não quer crer. Porque veja, são 400 anos de um povo que simplesmente estava alheio, ainda que cumprindo. Nenhum deles deixava de cumprir. Se você conversar com qualquer judeu hoje, eles são extremamente... É igual você ter a prática de treinar, de se alimentar bem. Para eles aquilo é algo já inerente. Todo filho de judeu, crendo ou não crendo, seguindo ou não seguindo, faz o seu bar mitzvah, faz tudo o que tem que fazer. Então, assim, isso totalmente fora da espiritualidade. Porque eles tinham essa ideia da questão da ordem, da civil, né, da lei. Então, exato. Então ele vem desse modo e dessa forma, inclusive para mostrar para eles que eles também não estavam prontos para receber esse Messias. Porque eles nem sequer eles precisavam se arrepender. Por quê? Assim como tinha o exemplo de que eles estavam dando aquela ideia, volta lá para a Babilônia, de que você, aquele lavar, aquele purificar representava, larga suas práticas pagãs e agora você vai seguir a lei de Yahvé. Quando ele fala isso para eles, ele fala, mas eu não tenho prática pagã. Por que eu vou me batizar? Olha que coisa mais profunda. Ele fala, não, eu sigo a lei de Yahvé, mas em que nível você segue a lei de Yahvé? Então, quando ele faz esse discurso, é um discurso que eles não aceitam. Então, o primeiro diálogo que eles fazem para ele, perguntando é, quem te deu essa autoridade? Pergunta para ele, né? Cadê? Aqui, ó. Ó, no Marcos 1, ó, toda a terra da Judéia estava saindo com ele, todo o povo de Jerusalém, e eles estavam sendo batizados por ele no Rio de Jordão, confessando seus pecados. Então o público-alvo dele era o povo de Israel, porque era com eles que ele comunicava a ideia do batismo, né? Então trazia essa ideia. E como eu disse, era novamente um rito, era como se fosse uma prova. Ele fala também em Marcos, se eu não me engano, ele fala, tem uma parte também que você precisa produzir o fruto do arrependimento. Eu mencionei isso para vocês. Então, o próprio lavar, de novo, era um sinal externo, como o batismo é até hoje pra gente. Não é um conferidor de que de fato você está incluído na aliança ou não. Assim como a circuncisão também não era. Então ali era um ato externo, porque o próprio ato dele estar molhando aquelas pessoas já trazia um despertar para os outros que estavam ao redor. Então quando perguntou para ele, quem é você? Por que você está batizando? Quem te deu autoridade para batizar? A gente pode dizer então que antes essa purificação que era feita com água, que a gente pode relacionar com o batismo que começou a ser feito desde que ele saiu do exílio da Babilônia, a gente pode dizer que era um rito, então. Era um ritual. Era só tipo assim, como se fosse uma cerimônia. Significa a partir do batismo dele, né? Com a vida dele, o discurso dele, que ele inclui os judeus. Exatamente, colocando eles na mesma condição. Sim. Mostrando pra eles, vocês se acham superiores. Nada diferente. Exatamente. Eu não entendi. Porque você disse que é a partir da Babilônia, se o texto de Paulo, por exemplo, já mostra que a tradição já dava lá um significado no Egito. Não, eu disse que isso foi muito conhecido, foi uma coisa mais popularizada por causa da Babilônia, como eu disse, porque não que não havia essa limpeza de prosélito antes, mas o fato do contato que eles tiveram com a Babilônia, isso ficou abrangente, entendeu? Porque eles acabaram tendo mais relações, e relações que eram difíceis de se associar. Eles provavelmente tinham famílias totalmente ligadas ali. Eles se casaram.
Exatamente. Mas isso já acontecia. Isso está na própria lei. Quando, por exemplo, Moisés estipula a lei lá e tudo que tinha que haver de purificação, num determinado momento lá de Levítico, Moisés dá a ordem também para quem era de fora do povo, que tinha que se lavar. Por exemplo, se eles tinham cativos, e esses cativos foram presos, né? E aí depois alguém decide até se casar e ele se envolve com alguém judeu, ele tinha que passar por esse ato de purificação. Era um pouco mais profundo, a pessoa tinha que raspar a cabeça, ficava 7 dias, totalmente isolado, mas tinha esse ato de lavar e de purificar. Então já era algo. O que eu só quis dizer do evento da Babilônia é que isso se popularizou, entendeu? Então ficou algo popular, porque o evento da Babilônia marcou essa miscigenação que Israel teve, né? Depois daquilo ali, Israel nunca mais foi o mesmo. Por exemplo, daquele momento ali, foi instituído as sinagogas, o que não era comum. Israel só tinha o templo, realmente. A partir do exílio babilônico, que é o que Neemias ele faz, eles abrem um livro, eles instituem e falam que tem que ficar de pé, que a gente pode tirar muito da nossa ordem de culto dali, de Neemias 9, se eu não me engano. Por quê? Começou a ter sinagogas, então cada região passou a ter como se fosse uma igreja. Bíblico, né? Exatamente. Entendeu? Então aquilo mudou. Exatamente, aquilo mudou realmente. Eles só iam ao templo nessa festa, na festa dos tabernáculos e na Páscoa. Era o único momento. Mas fora isso, todos os rituais que eles iam fazendo nessas sinagogas. Havia um pouco mais dessa ideia de culto depois da É Babilônia. interessante porque no Antigo Testamento você não tem fariseu. É, né? Não se fala, né? E aí esse período interbíblico que a gente nunca olha, o quanta coisa surge nesse período de 400 anos. E você vê por quê? O que você acha que ele levou? Deus estava Calado. silente, E aí o que o homem faz? Cria e cria e cria. Os próprios E vai fariseus, as próprias doutrinas que eram a parte da lei, né? Muita lei que tinha mais, As tradições, né? Exatamente. Interessante que eles tinham uma parte, né, das escrituras e ainda assim, né? Você fica pensando, e a gente tá olhando de frente para trás, mas isso poderia acontecer conosco também, né? Se a gente estivesse de alguma maneira passando por um período assim, né? Exatamente. Então, assim, para fechar, esse chamado do batismo de João Batista é chamado ao arrependimento nessa ideia inicial. De novo, o sacrifício, a gente pode entender dessa forma. É como o cordeiro era matado, era morto lá no Antigo Testamento para apresentar o sacrifício do próprio Cristo. O batismo de João Batista apresentava um arrependimento inicial, mas para apresentar o recebimento do Messias, da palavra inicial. Exatamente, no meio da mesma forma. E ele não conferia, você vê que não tinha nome. Outra coisa, porque o batismo da nova aliança só se dá após a morte de Jesus também. Então, isso é algo que só acontece após a morte dele por conta da própria instituição que ele faz. E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de novo, a gente vem de novo em questões temporais, como o Pérez falou. Pra gente é um pouco mais difícil porque nós somos finitos, cronológicos. Então, por exemplo, você vai falar, o batismo só desceu naquele momento, o Espírito Santo só desceu naquele momento? Historicamente, sim. De uma maneira temporal, sim, mas ele já habitava, ele já convertia corações. Então, são coisas que acabam parecendo paradoxas, porque nós somos finitos. Mas Deus age da mesma maneira desde o início dos tempos. Como é paradoxo Jesus ter nascido apenas 2000 anos atrás, ter morrido e já existir desde a fundação do mundo. É o mesmo paradoxo que a gente acaba enfrentando, certo? Então, essa é a ideia. De novo, o batismo de João Batista representa um ritual, como o sacrifício representava. Batismo da nova aliança representa a inclusão da nova aliança, representa esse selo visível da nova aliança, certo? E aí, agora a gente vai falar, então a gente parte para a questão do que é então o batismo com o Espírito Santo. E aí? Vocês acham que o batismo com o Espírito Santo é um momento diferente? É o mesmo momento? Como é que funciona? Porque, como a gente falou, né? Existem 3 tipos de batismo que são falados. São distintos e alguns acontecem em momentos diferentes e alguns talvez não. O que vocês acham? Eu acho que o batismo do Espírito Santo só não é esse de Atos 2. Que Não é. falam. Não é, exato. Mas eu não acho que necessário, porque tem algumas pessoas que ligam com o batismo em águas, né? E não necessariamente, que você fica pensando que o Espírito Santo levou essa pessoa a fazer isso, né? Teoricamente, né? Exato. Então, não necessariamente está ligado, né? Provavelmente, inclusive, a gente pode dizer que o batismo com o Espírito Santo pode ter acontecido antes dela externalizar.
Sim, tem que acontecer antes. Na Isso verdade, não faz sentido, né? pode ser, É como só eu um disse, sinal, né? pode ser que não aconteça, porque como nós sabemos também que tem pessoas que se batizam e nem sequer se Exatamente. converteram. E às vezes pode ser que aconteça isso. No próprio ato do batismo dela, de fato ela tem a consciência de o que eu estou fazendo, sei lá, e chega ao arrependimento. Mas ordinariamente. Ordinariamente antes. É isso que eu até trouxe na aula passada sobre a questão do como que os reformadores viam a questão do batismo, né? Tem a questão do que acontece. Deixa daqui. O- Perguntou pra lá do ele olhou pra mim assim e falou: Posso falar com isso? A questão da ordinariedade da coisa. Teria que ser assim. Isso, tipo, pode acontecer do cara se batizar e não crer, mas ordinariamente deveria ser. Assim só... como todo circuncidado era para ser parte do povo de Israel e salvo. Como também não é. Aí entra a nossa limitação. A limitação não está no próprio Deus, está realmente na nossa limitação, né? Do pecado. O método é perfeito, né? As figurinhas participam não. Então, ó, vamos fazer umas perguntinhas. O batismo pelo Espírito Santo, ele é diferente do batismo com água? Sim. Sim, né? O batismo do Espírito, como o Otávio falou tantas vezes, o batismo com o Espírito Santo representa o invisível, aquilo que a gente não tem como mensurar quem realmente foi batizado ou não, por isso que não tem necessidade desse externo, como as pessoas querem tanto, tem que falar em línguas, você tem que chorar, sapatear, exatamente, é extremamente invisível. Claro, aquele invisível, no decorrer da caminhada cristã, precisa gerar frutos, mas é invisível. Né? Então é completamente diferente. E o batismo nas águas, ele é visível, extremamente necessário também. Claro, há pessoas que podem ser salvas sem não ter se batizado nas águas? Sim. De novo, o ordinário e o extraordinário. Mas pensa, se você tem tanto orgulho, imagina quando você trabalha numa empresa lá, que você, esse cara aqui lá do BTG, não sei das quantas, falou, você tá voando, hein? Eu tô vendo BTG em tudo que é lugar agora, até para ingresso de cinema. Minha sogra chega assim, nossa, eu vejo propaganda na TV toda hora. Tá demais. Depois que eu entrei lá, eu... Você mudou aqui, os caras falaram, vamos ter que correr atrás. Vamos ter que correr atrás. Então assim, quando você tá lá, você tem orgulho da empresa. Você vai usar um crachazão aqui, feliz. Aí quando você vem e algo que muda a sua história, que você reconhece um amor que ninguém jamais poderá ter por você, você não vai fazer o ato visível daquilo, você não vai professar publicamente aquilo ali, é possível, né? Já deixa alguma dúvida de qualquer forma. A outra pergunta, acontece algum momento posterior? Como a gente falou agora. Não, é anterior, né? Posterior ao batismo, igual eu falei. Você vai. Ordinariamente. Não, igual, a ideia da pergunta ali é o que a gente vai falar já sobre o cessacionismo e continuismo. Porque qual a ideia de quem busca batismo com o Espírito Santo? Você se batiza com as águas, inclusive eu já vi gente que já teve essa benção. Já viu essa gente que teve essa benção? Que foi batizar junto e quase se afoga. Porque a pessoa começa e já ia pro céu, ela vai fazer os três. Belo combo! Eu vi uma vez uma loucura. Olha, foi difícil tirar aquela pessoa da água. E a pessoa se debatia e pega e levanta. Eu falei, e eu pensando, deixa, né? Porque se é o Espírito Santo, não vai morrer, cara. Se morrer foi porque Deus quis. E o pessoal levanta, e a pessoa se debatia e mergulhava. Uma loucura. Então, pensando por esse raciocínio. Então pensa, pode ser posterior, porque na cabeça das pessoas é algo que você se batiza nas águas, porque mostra o seu arrependimento, seu novo nascimento, mas você precisa receber esse plus a mais, como o Otávio falou. E aí passa a incessante busca a partir daquele momento e você buscar isso. Tu vai para culto de avivamento, culto das 7 semanas, culto das 7 espadas. Como é que Sobe no monte. Sobe monte, fui muito pra monte. Mano, você sabe que eu já vi monte, viu? Deixa quieto. Já vi a árvore pegar fogo, de verdade. Aí, o que acontece? Talvez seja um chá que eu tinha tomado, mentira. O Nicolas falou assim, eu fui uma vez no monte, eu vi as árvores se retorcendo. Mas imagina aquele cara contando isso, né? Eu morria de rir. Enfim, então a ideia é essa. E é algo, como a gente falou antes, já respondendo. Pode ser anterior, pode ser depois, pode ser naquele mesmo momento, mas a ideia é que seja anterior, porque foi para você se arrepender genuinamente, precisa de uma intervenção do Espírito Santo, e isso já é o batismo que ele comunica nas nossas vidas, né? O que eu acho interessante, por exemplo, E eu quero a compreensão que as
pessoas têm a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo, né? Exato. Por isso que eu tô as falando. pessoas falam que acontece ou junto ou posterior. Por quê? Porque ela não entende bem Atos 2. Então, se você não entende bem Atos 2, por isso que discussões desse tipo não são discussões realmente desnecessárias. Porque se você pensar, se você entende um pontinho aqui, um pouco equivocado, isso afeta no culto, afeta na sua vida cristã, afeta em tudo que você vai fazer. Então, as bases precisam estar bem sólidas para que de fato o edifício seja levantado. Porque senão cai. Em algum momento vai cair. Então, por isso até que eu decidi fazer isso, abrindo essa digressão, como eu disse lá, Bruno, porque são discussões, às vezes, momentos que você não consegue responder às pessoas que te indagam, né? Seja na faculdade, alguma coisa do tipo. Então, são coisas que, se você tiver uma base melhor, você fica mais firme, te dá mais segurança, né? A dúvida é terrível para o ser humano, né, em si. A gente está falando aqui de uma certa forma da cosmovisão, né? Sim. Como que a gente enxerga um texto como esse. Aí, tipo, algumas pessoas poderiam falar assim, mas doutrinas de igreja e tal, né? Mas a gente ter uma sistematização da nossa doutrina é muito importante, primeiro para fugir daquilo que é a maioria nas igrejas hoje, a busca pelo misticismo. Eu preciso... Sentir. Não, aconteceu alguma coisa que eu não poderia... Sobrenatural, mas assim, tudo bem que o batismo do Espírito ele já é sobrenatural, mas assim, que as pessoas... Visível, né? Pirotécnico, né? Assim. Pirotécnico, isso. Só que o parênteses que eu estou fazendo é para que a gente dê, de certa maneira, valor para a nossa sistematização doutrinária, porque isso reflete não só em textos polêmicos como esse, mas, por exemplo, na visão com que a nossa igreja tem de dízimo. Você vai numa renascer aí, eu lembro quando eu fui convertido, tinha uma palavra pro dízimo e uma palavra para... não, agora é a palavra normal. E é mais longa até do dízimo, viu? E várias vezes é o texto lá de Abraão oferecendo Isaac. Ana oferecendo Samuel, eu achei muito forçado. Não, então assim, a nossa, por exemplo, pastor, os irmãos que vieram preparados, já era. Evita da gente constranger o visitante, que já está meio cético com essa questão de igreja, sabe? Então, a maneira com que a gente olha a nossa doutrina, ela acaba respingando sobre vários outros assuntos pertinentes, que acabam pegando os cardeais, como as pessoas tanto falam. O problema da gente fazer essa separação, eu estava conversando com a Cataúna ontem, né, a gente ficou conversando, de fato há pontos que são extremamente principais, como o credo lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, credo do céu, beleza. E tem os pontos que a gente acaba sendo secundários. Mas se a gente começar a secundarizar tudo, isso vai afetar os seus pontos cardeais. Porque se a gente não se volta sempre para a Escritura o tempo inteiro, já era. Esse, por exemplo, conversando com meu primo que veio agora, que pra mim é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é aquele cara. Eu não sei se ele me engana falando datas, porque eu não sei, mas ele grava datas. Você vai conversar com ele, ele fala Heriberto de Leão, no século XVI, no ano 1500. Você fica, será? Eu fico... Peraí que eu vou pesquisar pra confirmar se esse mesmo 1538. Sabe, então assim, ele é inteligente pra caramba. E ele tá um pouco, ultimamente... ele falou que está estudando muito, não tem mais o que estudar, eu acho que isso é um grande problema, ele está igual Salomão lá, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Eu falei pra ele, você vai parar de estudar agora e orar mais, né? Para de estudar e só ora, porque tá ficando maluco. E aí ele tá começando a estudar um pouco sobre a Igreja Católica, tá fascinado pela Igreja Católica. E é uma loucura, porque assim, eu me lembro dele não crente, que inclusive me batia pra caramba, porque eu era crente, ficava falando de Jesus pra ele, me esculachava, falava que você é a pior crente que eu já vi. Porque eu ganhei 31 almas pra Jesus, sendo mundano. Eu falei, putz. Falei, a mula de Balaão. Mundano, não? Falei, a mula de Balaão. Deus usando com a mula nova. Eu falei pra ele, a mula do contemporâneo. Então ele me humilhava assim no nível absurdo, que ele falava que eu não tinha reparado, que eu não tinha conhecido ele e tal. Enfim, depois a gente tinha experiências sobrenaturais no quadro dele, de manhã ele mudava, ele virava crente também. E aí ele odiava o católico. Eu lembro dele falar que católico era a religião mais burra que existia. Porque uma coisa é você pegar o espiritismo, que tem umas nuances da Bíblia que segue. Outra coisa é você pegar a Umbanda, que nem sequer acredita na Bíblia, qualquer outro tipo de religião. Mas o católico não, ele usa exatamente essa Bíblia aqui para seguir uma coisa que assim, distorceu absurdamente, né? Até você consegue pegar nos próprios livros, nos apócrifos, coisas que condenam a própria
história. E ele foi falando pra mim que o grande problema era igual é com a gente, a igreja hoje, por exemplo, você fala que é crente, a pessoa não tem ideia da igreja, do cristão reformado que nós somos. Ela tem a ideia desse cara aí, da Renascer. Outro dia eu levei no meu carro, peguei um apóstolo que ele tava de sacerdote. Eu levei uma arca da aliança no meu carro. Pasmem! E eu não morri. O velho só escolhe, amiga, você tá falando. Mas deixa eu cair. Deixa eu cair. Não, eu nem toquei. Ele falou assim, Foi esperto. e ele não é daqui, ele é de fora, acho que ele é americano. E ele tem um sotaque meio estranho, ele falava, só um minuto, vou trazer a arca. Aí eu, será? Aí eu falei pensando, e ele tava, sem sacanagem, ele tava todo de branco, com o bagulho amarrado aqui. Ele tava com cachorro sacerdotal. E você não morreu, né? Aí eu abri a mala, só, né? Falei, não vou nem tocar. Vai. Aí o cara vai pro carro, já vai com a arca. Eu só pensei, eu achei que a arca fosse um pouco maior, era uma arca desse tamanho aqui só, né? Arca pocket. Aí eu abri a mala do carro, aí eu botei o banco pra trás assim e tal, ele, não, vou trazer. Aí ele foi, pegou o varãozão grandão lá, enfiou mesmo e veio ele, a mulher. Aí botou a arca lá, aí estendeu um varal pra cá assim, né? Falei, eu vou não tocar nem no varal também, ficou aqui, né? Você acha que a arca pode andar de Uber? Assim, uma carruagem com essa arca. Não tem nada de... Então assim, ele fez isso e eu pensei, cara... E ele fala, meu primo falando, a ideia, ele falou que o que acontece com os católicos hoje é porque criou essa ideia, esse estigma, é um estereótipo, igual é com a igreja. Aí não é porque se você for ver o concílio, não sei das quantas, o concílio de Trento, né, isso que a igreja católica vê, que a igreja católica continua acreditando na mesma coisa, nananana. Eu falei, tá, e Maria? Não, Maria é assim. É porque realmente Maria é uma coisa que ele não é essa ideia, ninguém roga a Maria, é realmente uma apresentação dos santos, não sei o que lá e tal. Eu falei, tá bom, e a autoridade papal? Eu falei, tá bom, se você diz que não é, porque ele diz de novo que é uma prática igual a gente tá falando. Não é que foi ensinado na Bíblia, mas as pessoas têm a sua vida. As pessoas entendem aquilo e fazem, ele tá desassociando da instituição igreja. Ele falou, eu falei, tá bom, então tudo bem. Um negócio de dulia, hiperdulia, latria. E não, nem foi para esse lado, porque ele disse que nem é o argumento, porque para a igreja isso nem tem. Para a igreja católica, ela só é um símbolo, não é nada que realmente faz aquilo lá. Essa idolatria a Maria é algo que os fiéis, entendendo, compreendendo mal, passou a fazer gratuitamente. Tem um negócio, Eu deixei. só parênteses, tem um negócio que eles justificam. Da palavra idolatria. Tem três significados, tipo, dulia, hiperdulia e latria. A latria que era o pecado, mas a dulia que eles fazem É uma honra. só prestar uma homenagem, alguma coisa do tipo, não entra como pecado. É uma honra, entendeu? Só que aí, tipo, como é que você vai... Tudo bem, os sacerdotes lá, os grandões, podem entender essa diferença assim e de fato entender, né? Mas como é que você vai passar isso para um povo que não é tão instruído? Eu falei pra ele, mas beleza, tá bom, você falou pra mim isso, então um campo minado, eu falei, tá, e a autoridade papal? Não, mas aí a gente tem que entender, porque assim, realmente é isso, na verdade era o que ele mais enamorava, porque é uma tradição firme, fixa e que não tem essas visões. Eu falei, mas você falou pra mim que tem, que é uma igreja que não tem como controlar porque universalmente, mundialmente é coisada e tudo mais. Aí ele falou assim, eu falei pra ele, mas o problema é a autoridade papal, porque se não se fechou com o cânon, dá justamente abertura para que tudo isso aconteça. Como que você vai botar na mão de homens falhos, de fato, conferir perdão de pecados, conferir mudança? Você vê, você está falando de um concílio que foi feito, que mudou um concílio anterior. Porque agora a gente entendeu diferente. As escrituras fecham, o cânon fecha, e toda a era apostólica acaba justamente para não dar margem para que homens continuem tendo ideias e mudando e desmudando. Porque Deus é imutável, o caráter dele é imutável. A doutrina dele seria mutável? A igreja dele seria mutável? Não faz sentido nenhum. Aí nessa hora ele parou assim, aí ficou quieto, porque falei assim, esse é o grande problema da igreja católica. Para mim, dos 5 pontos lá que houve as discussões, das 5 solas, realmente esse é o principal. De conferir ao homem, porque daí surgem todos os outros. Se você só tivesse só na escritura, todos os outros entrariam. Porque o problema era esse. É você achar que ainda
continuismo. Porque se eu continuo acreditando, qual que é a diferença principal? Cessacionismo, já vem da palavra, cessar. Certo? Só um parênteses no negócio dos católicos lá. No credo da Igreja Católica está dizendo que o Papa é inerrante. Inerrante. Não pode. Mas os últimos 2, 3 tiveram o Francisco. O Bento e... Não. É o Francisco, aí pula o anterior. E o anterior falava que não existia salvação fora da Igreja Católica. Ele se contradiz. E o Francisco fala que todos os caminhos levam a Deus. Ele foi lá até num show lá no ano passado. Você tal. tá Quem entendendo? falou na verdade? Então, qual dos papas que é inerrante? Sabe? Exato. Então, assim, quando você dá essa subjetividade para aquilo que foi fechado, não tem como, entendeu? Não tem como você manter pureza dentro da doutrina, dentro do que é falado, né? Então, como vamos só fechar o batismo. Todos os crentes recebem? Recebem. Certo? É Sim, mesmo? lógico. Como diz Paulo lá em Romanos 8, não tem ninguém que realmente não possua o Espírito Santo que seja parte dessa aliança. Até porque real. é isso que faz com que a gente seja santificado. Senão, Exato. tá Sem perdido, não tem né? como. E selado também, né? Propriedade, né? Separado, né? Penhor, né? Ele é o penhor da nossa salvação. Você entende essa ideia do penhor da salvação? Sabe o que é um penhor? Quando você vai penhorar algo, você precisa de um dinheiro. Banco faz muito isso também, né? Eu não sabia. Lugar, né? Eu tenho uns clientes velho faz isso. Tem uns clientes velhos que ele falou que ele passou uma dificuldade grande, ele estava sem aliança porque ele teve que penhorar a aliança dele. É uma prática muito comum. Né? Ele deixa a aliança lá no banco, como penhor, né? E pega um tipo empréstimo. Quando ele pagar o empréstimo, o valor, ele pega de volta. É como se fosse uma garantia, né? Isso, é. E quando Paulo fala que ele é o penhor, significa, olha que coisa linda que é isso, que ele é o garantidor de que nós seremos salvos. Não importa o quanto realmente você peque, não importa o quanto você não mereça, ele é o penhor. O fato dele habitar dentro de você, que te garante de que você será salvo. Isso é belíssimo, é a coisa mais linda que a gente poderia ouvir. Por último, é um dom ou é um sacramento? Aí é difícil, hein? E aí? Boa pergunta. Você diz o batismo em si? É o batismo, a pergunta era do batismo. É um Se dom? eu fosse falar uma resposta rápida, Acho que diria os esse do dois. Espírito Santo é um dom, né? É. É uma coisa que leva a outra, né? Mas o que a certa gente forma. estava conversando do batismo de Jesus feito pelos discípulos é um sacramento. A gente tá falando do batismo do Espírito Santo. Do Espírito Santo, não. É. Não tô falando do batismo visível, não. Ah, A tá. gente tá falando do batismo do Espírito Santo. É um dom ou é um sacramento? É um dom, né? É um dom. Porque o sacramento pode ser feito por qualquer um. Sim. O sacramento é visível, como a gente falou, né? Então ele é completamente diferente do sacramento. É possível que você tenha só o dom de ter recebido a dádiva e o Espírito te salvar e não ter o sacramento, como é possível ter o sacramento e não ter o dom. Enfim, então, a gente falando sobre cessacionismo, só um pouquinho pra gente já terminar, embora começou já 11h10. Vamos ser bem sinceros, né? Porque o pessoal tá dificultando a minha vida aqui. Eu acho que pode ir também, né? Deixa eu só complementar uma coisa que eu Pode, li pode, por favor. no documento do Martin Lloyd Jones, que ele, eu não sei se você conhece a história dele, Um pouquinho. ele você conhece? Dizem você. As pessoas dizem que ele é carismático. Ele era um pregador puritano que acreditava no batismo do Espírito Santo. Só que o que ele acreditava de fato? Não no modelo pentecostal ou neopentecostal que a gente tanto enfrenta hoje, né? Ele acreditava que o batismo com o Espírito Santo seria esse de Coríntios 12, versículo 13, que fala assim: pois um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então a inclusão, o batismo com o Espírito Santo é a inclusão da pessoa no corpo de Cristo. Exato. Só que ele falava que em Atos 2 houve esse batismo, né? E isso era a capacitação, como a gente estava discutindo aqui. Então é possível que haja uma segunda bênção, mas não uma segunda bênção no sentido pentecostal e neopentecostal. Uma segunda bênção no sentido de capacitação. Sim. Isso era o que ele acreditava. Eu achei interessante, porque a gente não tem esse conceito na mente. Tá, é isso que eu queria perguntar, né? Aproveitando que você está entrando nesse assunto. Porque assim, antes eu pensava que qualquer manifestação eu achava que era satânica. Tipo assim, tá falando em línguas satánicas. Eu já achava que. Eu achava, eu tô falando sendo sincera mesmo.
sei lá, uma profecia, Satanás. Eu sempre, eu era muito assim, não pode, né? Mas a gente, eu ouvi relatos já de pessoas que viveram algumas experiências. Sim. E aí eu até falei, uma pessoa veio falar comigo, né? Me contou uma situação, tá? E falou, tenho até medo de falar isso pra vocês, né? E aí, assim, hoje, né? Não sei se é correto. Mas eu fiquei pensando, né? A pessoa não fez nada demais. Ela foi uma espécie de profecia pra vida de uma outra pessoa lá e que realmente aconteceu, enfim, e tal. E aí eu fiquei pensando que não necessariamente eu devo dizer que é Satanás que estava fazendo aquilo, porque extraordinariamente Deus pode fazer isso, não? Claro. Deus já se encaixa em... A gente, exatamente, por exemplo, milagres, ele pode fazer extraordinariamente, né? Então eu não posso dizer que qualquer manifestação que seja, né, uma coisa sobrenatural, enfim, eu não posso taxar, é até equivocado da minha parte. Tomar cuidado, Mas eu acho pode que- ser uma blasfêmia. Blasfêmia, exatamente. Mas Então, é que nem o Nicodemos fala, você também não é obrigado a acreditar. sim. Mas tudo bem a gente dizer que também pode acontecer extraordinariamente, porque a gente não pode encaixar Deus no que a gente, na nossa forma de pensar, né? Eu acho que a orientação pra gente, na verdade, deve ser que nós não devemos buscar essas coisas. Sim. Buscar tipos de revelações extra-bíblicas, porque a revelação está aqui. Agora, acredito, eu já tive muitas experiências assim também. Vi loucuras, como eu disse para vocês, mas já tive experiências assim, desse nível também, bem extraordinárias dessa forma. Só que é difícil, de fato é difícil, por isso que eu acho que nós devemos ter bastante cautela, e eu acho que o parâmetro deve ser as escrituras. Porque veja, se a pessoa fala algo dentro da própria escritura, é porque no meu ponto de vista, certos tipos de profecias, por exemplo, não era algo, por exemplo, uma das experiências que eu tive, quando eu era adolescente, nos piores momentos da minha vida, assim, que eu digo de fundo do poço que eu realmente cheguei, eu estava num dia no pontinho de pregação, que eu ia bastante, e eu já estava tendo durante a semana sucessivos sonhos, assim, eu sonhava com muita água, e eu estava em umas casas assim que a água vinha, me destruía tudo, e era a semana inteira sonhando com isso, porque eu estava decidida de que eu ia largar a igreja, era uma decisão, vou largar a igreja, não quero mais isso aqui, eu quero ver minha vida. Aí eu fui nesse último culto, estava naquele culto sentado pensando, esse é o último dia que eu estou aqui. Porque da parte que eu sair daqui pra fora, minha vida vai ser outra, eu vou realmente viver minha vida. E olha que loucura, eu ficava treinando xingar na cabeça, você acredita? Olha que idiota, né? Eu ficava treinando falar palavra na cabeça, porque não era hábito eu falar. E eu achava muito descolado falar. E aí, eu tô nesse sentindo uma raça que eu vou te falar. Aí, eu tava lá nesse ponto de pregação, já esperando aqui já, não acaba esse culto, não sei o quê. Aí, no finalzinho, não sei se você já tivesse experiência, pontinho de pregação, no final... O que a gente tem aqui de pós-lúdio, tem a pessoa fala, alguém tem uma coisa para entregar? Tem um rolo para entregar? Aí quem tem a revelação vai lá na frente. Aí eu tava sentada lá no fundo, eu e minhas amigas. Aí ela falou, quero falar pra menininha ali que tá de preto ali do lado. Eu nem aí, nem tava nem ouvindo o que eu tava falando, porque eu tava xingando aqui na cabeça. Treinando. Aí ela falou, a menininha que tá lá, não sei o quê. Aí ela olhou lá, sou eu, toda feliz, né? Toda feliz. Então, não, a outra ali, aquela ali, aquela... Aí eu? Aí ela falou, toda aqui, ó. Ela falou assim pra mim, Deus manda te dizer que você não tá indo pra onde você tá indo porque você quer. Ele ordena todas as coisas, ele governa todas as coisas. Você vai, ele vai te dar corda, mas quando você quiser voltar, você não vai conseguir. E a menos que de fato ele intervenha novamente, você vai saber quem é Deus na sua vida quando você estiver lá. Lembra do que eu estou te falando? Você vai chegar no fundo do poço e não vai conseguir falar com Deus. E você vai valorizar os momentos que você podia falar com ele aqui agora e não está falando. Aí eu e ela falou assim pra mim. Agora minha vida, eu segui mesmo, saí do mesmo jeito, fiz as mesmas coisas, experimentei exatamente esse céu de bronze que ela falou. E foi a pior experiência da minha vida. Aí eu penso, de fato, o grande sobrenatural naquele momento ali foi ela falar diretamente pra mim que estava querendo fazer isso. Exatamente. Mas é algo bíblico. Sim. Porque é isso que acontece com o homem fora do caminho do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Cabe a nós, e Paulo dá esse exemplo, eu estava tentando achar aqui o texto, mas enfim, Paulo dá esse exemplo quando ele está tentando orientar a igreja de Corinto, que ficou muito tomada por esses movimentos
naquela época acabaram ainda existindo, né? Essa coisa do falar em línguas, foi algo que ainda ficou se estendendo, porque aquilo foi cessando gradativamente. Ele vai tentar orientar e ele fala que devemos julgar os espíritos. Esse é o termo que ele usa. Julgar, ao meu ver, inclusive no nosso momento agora, é fazer isso. É julgar. Por quê? Eu sendo bem honesta para vocês, a gente entende qual que é a base que a gente fala que não existe uma profecia. Qual que era a ideia da profecia? A profecia era para anunciar o plano de salvação. Sim. E aí, às vezes, acontecia que os profetas acabavam esbarrando e impactando vidas de pessoas, como nós acabamos de ver o pastor citar o texto de Elias que ele faz ali com a mulher de Sarepta. O que a mulher de Sarepta tem ali a ver com a história, sabe? E isso vai acontecendo, há intercorrências dessa forma, mas o propósito da profecia nunca foi o ser humano. Nunca foi revelar algo sobre o homem. Por isso que pra mim soa um pouco complicado essa questão de você profetizar sobre Deus vai te dar uma bênção, você vai receber uma porta de emprego, seu filho vai ser um menino ou uma menina. As pessoas fazem isso, chuta lá aleatório e tal. E também dentro do próprio parâmetro que a Bíblia tem do profeta é que se uma palavra do que ele falou não se cumpriu, ele deveria morrer. Então essa é a ideia. Então eu acho, mas como eu disse, Deus não se encaixa, gente. Esse é o grande falha que eu acho, do meu ponto de vista, que é a crítica que o continuista faz ao sensacionista. Porque, realmente, dentro da ideia do sensacionismo e é o que acontece na prática, nós temos a ideia de encaixar Deus dentro daquele parâmetro, dentro do que a gente entendeu sobre a teologia, dentro dos conceitos, e Deus não faz nada fora daquilo ali. Acho que era a minha visão, mas muito influenciada, claro, pela minha antiga religião, não sei se pode chamar de religião, pela minha antiga seita. Eita! Agora Porque realmente eles acreditavam que era uma coisa que acabou e tudo era julgado como se fosse uma obra satânica, demoníaca. Acho que nós temos que partir do pressuposto que de fato acabou. Ordinariamente acabou. Mas Deus realmente faz. Deus cura, não cura câncer. Não cura, câncer não some de repente aí, né? Então Deus pode fazer de fato. E cabe a nós de fato julgar. Eu acho que o nosso parâmetro é a escritura. Então, por exemplo, já vi revelações, inclusive, de gente que estava traindo, era amante, e Deus falava para aquela pessoa que ia trazer um marido, que ele ia se casar e ser feliz. Quando? Que isso vai ser algo que é presente de Deus. Forçou a barra, né? Você tá entendendo? Então, assim, e a grande maioria das vezes são profecias desse estilo, desse tipo, entendeu? Então, esse que é o grande problema. Mas, como eu disse, Deus de fato não se encaixa em caixinhas. E como eu falei, estava conversando com a Taona ontem, né? Na verdade, no PG, a gente estava falando no PG. O que a teologia é, na verdade? A teologia, pela palavra, mestre, o que significa teologia? Discurso de Deus. De Deus, porque está falando teo. Mas pra gente, como a gente estuda Deus? Tem como você colocar o ser de Deus infinito debaixo do escrutínio de alguma coisa? Então o que a gente estuda no final das contas? Isso aqui. É o que Deus se revelou. Teologia, no final das contas, é o estudo das Escrituras, que é a única coisa que ele se revelou. E ainda é infinitamente pouco do que ele é. Então a gente se limita a isso aqui. Agora, isso aqui, como eu disse, é algo que você revela. Igual você me conhece, mas ninguém vai me conhecer profundamente. Mas você pode fazer pressuposições. Alguém fala alguma coisa, não, a Tamires não faria isso aqui. Mas você já não se surpreendeu? Com pessoas que você fala assim, não, a pessoa não faria isso aqui, mas a pessoa de repente foi lá e fez. Se a gente é assim, você imagina o Criador de todas as coisas, né? Obviamente que ele não vai se contradizer. Mas só para dar uma iniciada na questão do continuismo e o sensacionismo, como eu disse já, a palavra está já explicativa, né? Sensacionismo é isso tudo é. O que significa continuismo e sensacionismo? Está relacionado a dons, àquela manifestação ali do Espírito Santo. Então, o sensacionismo é que cessou, continuismo é que continua operando da mesma forma como operava lá. Essa é a grande definição. E é esses dons extraordinários. Né? A discussão está dentro dos dons extraordinários, que é a profecia, a língua, aquelas curas miraculosas e tudo mais. A sombra de Pedro curando. Exato. Dons Por exemplo, né? eu estava até... Dons revelacionais. Exato, também. Extraordinários, são dons que, no final das contas, você vê. É um argumento que, se você fosse ser pragmático, seria falho já. Uma pessoa pragmática não tem nem como acreditar no continuismo. Porque se eu acredito que continuou igual, ou eu acho que Deus enfraqueceu, porque não acontece do mesmo jeito. Quem você vê sendo ressuscitado aí, mas né? tá na sua fé. Pois tem essa ideia também. É verdade. Mas a gente tá falando, por exemplo, de Pedro também, que começou a andar o mar e caiu, né?
pastor estava falando da ressurreição ali do filho da viúva de Sarepta, e aí aqui na Bíblia de MacArthur, ele tem um quadrinho ali dizendo de quantas ressurreições existem na Bíblia. Vocês já viram? Sabe quantas existem? Achei interessante. Foram 9 ressurreições. 9 ressurreições, contando com a de Cristo, né? Ele elencou ali 8, eu falei, tá errado, tem 9. Já corrigi ele, porque eu já escrevi até aqui. Errou. São 9 ressurreições. No Novo Testamento, por exemplo, existem 2 ressurreições, sem ser de Jesus. Pedro ressuscita e Paulo ressuscita. É Pedro? É Paulo? Peraí, fiquei confusa. É Paulo, Juju? Tem a de Lázaro também. Não. Paulo ressuscita. Tem. Eu digo que não foi Jesus. Pedro ressuscita, a filha da Ele ressuscita alguém. Não, achei que era ele. Mais uma versão da sua Bíblia aí, ó. Eu aqui, que decadência minha leitura bíblica. Onde vai isso? Primeiro que eu não sabia que eram 9, mas eu não sabia que ele tinha ressuscitado. Pedro ressuscita a filha de Dorcas, né? E Paulo ressuscita Eutico. A gente vai ver em Atos, os dois estão em Atos, a gente vai ver mais pra frente. Eu até ia começar a falar, porque dependendo do como que você enxerga, a gente até poderia defender uma ressurreição de Paulo, que ele fala, conheço um homem, não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, quer dizer, alguns interpretam que ele até morreu, foi lá, viu coisas inefáveis e voltou, né? É. Mas aí não sei se poderíamos aplicar ordinariamente. Não sei, vai ver que alguém viu o batimento cardíaco dele lá naquela vez, ele apagou. Pois é. Cadê as evidências, né? Tem. Tem um laudo do médico lá. Tem, o Lucas não fez isso aí. Então, a ideia é essa, né? Então, mas os continuistas dizem que tem uma base. Então, as profecias e as línguas continuam, devem ser julgadas pela Escritura. Aí é uma coisa que, como eu disse, fica dificílimo. Essa ideia, porque, por exemplo, a ideia do católico de falar que há ainda a ideia apostólica, o Papa é os apóstolos. É como se continuasse, os apóstolos não param. Foi isso que a Igreja Católica continuou fazendo. Ele vai instituindo Pedros, né, afora. E que, na ideia deles, por isso que o Bruno falou, não, mas na ideia do escrito, não, a escritura está aqui. A tradição não está acima. Se você perguntar para ele, ele vai falar para você que não. Mas a prática não é essa. A prática é o cara falando isso aí. Um diz uma coisa, outro diz pelo outro, então vai nessa ideia, né? Então, essa é a ideia. Então, o que o sensacionista critica do continuista? Que é a minha opinião, subjetividade. Se eu botei para dentro da minha experiência, meu querido, não tem mais gosto. Né? Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, você gosta de outra, e já era. Você perde o total controle de qualquer coisa a partir do momento que você relativiza. É verdade pra mim que a gente vive hoje. Não, mas é a minha verdade. Não é a sua verdade. Terrível. Por isso que, de fato, eu estava falando com a Catawana disso, que é uma das discussões que eu tenho muito com o meu irmão, que o meu irmão é totalmente contra de verdades absolutas. Não existem verdades absolutas. Falei, mas sem verdades absolutas não existe vida. É o que se prega hoje, né? Exato. A própria fala dele já é... Uma verdade absoluta, eu falei isso pra ele. Falei pra ele, mas o fato de você falar que não existe uma verdade absoluta. Pronto. Não, aí ele consegue falar pra mim que você tá sendo sensacionalista. Eu falo, ué, não tem como. Falei, o problema de fato, se você colocar um homem falho para fazer verdades absolutas, como estamos vendo no exemplo da Igreja Católica, por exemplo, é óbvio que vai dar errado. E isso é um exemplo de toda política ditatorial. É um ser humano, dentro da sua própria subjetividade, determinando uma verdade absoluta. Não é um dano quando nós estamos falando do Criador de todas as coisas, estabelecendo uma verdade absoluta. Então, esse é o problema. Então, a gente critica, o sensacionalista critica isso. É uma experiência que também vai acima da Bíblia. Tem pessoas que falam, mas eu senti no coração. Não, esse homem é meu, como eu disse essa pessoa falando. Esse homem é meu, eu senti no coração. A pessoa não tem casamento, o que a Bíblia institui não faz diferença, é o que ela sentiu. É geralmente o que acontece. E olha, vou abrir uma ressalva. Há crentes lá? Creio de fato que há. Mas é como se você estivesse caminhando numa corda bamba constantemente. E eu acho muito difícil, como o Otávio falou, muito difícil realmente quando você não tem sistematizado. Se a gente com tudo sistematizado, já é difícil porque você luta com o seu próprio eu, com a sua própria vontade, seu interesse, que sempre vai contra. Imagina com algo muito aberto dessa forma, né? Enfim, essas questões de falsos milagres, essa questão da suficiência bíblica para mim que é o principal. Porque, como eu disse, quando você precisa de uma revelação externa dessa,
minha vida? Nada, né? Porque eles... Eu fiz a mesma coisa. Foi exatamente como ela falou e tudo, mas do mesmo jeito. Então assim, precisava daquilo lá? Não. A própria Bíblia já diz isso. Filho pródigo está aí, e todas as outras coisas que a Bíblia já deixa bem claro sobre isso. Então, essa é a questão, é quando a pessoa parece que precisa daquilo, e você vê que a fala dela, quando ela fala pra mim, ela fala nem que, tipo assim, ela estava falando porque eu ia desistir, ela sabia que eu ia fazer aquilo, ela estava falando, não sei qual motivo, talvez seja até para eu contar isso aqui agora, nesse momento. Então, entenda, o problema é que a Bíblia, ela é suficiente, eu não preciso de uma demonstração desse tipo. E quando você vai conversar com uma pessoa que tem essa ideia continuista, ele precisa daquilo. Quando eu era dessa época lá, e eu ia por ir, né, com as meninas e tudo, mas eu ia pra vigília, passava o final de semana inteiro em vigília, gente. Sexta, sábado e domingo, a madrugada toda na igreja. A noite toda, eu só ia pra casa de manhã. E aí, a fala principal é falar assim, vamos naquele ponto de pregação tal, porque lá tem revelação. E o pessoal vai atrás disso. Essa é a grande questão. Porque você bota a escritura em segundo plano. Você pode reparar que em cultos desse tipo, a palavra é mal usada. Ué, as universal da vida aí, Mal o negócio usada. de prosperidade, a galera vai lá pra ter um carro novo. Aí eu te pergunto, esse que é o grande perigo, até mesmo dos papas e da ideia. Porque se eu boto a escritura de lado, eu consigo realmente fazer aquilo que eu quero. Então, se eu não me humilho, se o próprio pregador, se a própria pessoa que está sendo o locutor da mensagem bíblica não bota ela como o principal, a verdade que ele está passando é a dele. Já sou um estranho. A gente vê o maior pregador do evangelho, sendo Paulo, sempre se diminuindo o tempo inteiro, deixando claro que ele poderia usar de toda a habilidade, da eloquência dele, mas ele não faz para que o evangelho realmente brilhe, quando você vê hoje sendo totalmente contrário. Então não faz sentido, né? Agora, os continuistas criticam, também eu acho pertinente, como eu falei antes, né? A limitação da ação de Deus. Porque é isso que acontece. E Deus fala exatamente sobre isso, né? Sobre a gente assumir uma posição, né? E se titular sensacionista, né? Um continuista, exatamente por essas questões, né? Que talvez seja melhor a gente não usar uma nomenclatura para que a gente entenda, para que as pessoas também entendam, né? Porque quando a gente se enquadra numa caixinha, Sim. as pessoas nos olham dessa maneira, né? E Sim. a gente, de alguma maneira, está limitando a ação de Deus, né? Acho que o caminho melhor seria isso. Ordinariamente, de fato, se cessou. Por quê? Há um propósito. Nada do que Deus faz é sem propósito. Nada. Como nós vimos ali, até esse contato com a viúva de Sarepta. Há um propósito, está na história, está na Bíblia. Nada há. Então, os dons também não eram sem propósito. E deixa bem claro, Hebreus deixa isso claríssimo. Porque antes Deus se revelava por meio daquilo, mas agora Cristo é o visível. E por que ainda continua um pouco após Cristo? Porque precisava se percorrer e doutrinar o que Cristo fez. Como eu falei tantas vezes, o próprio Cristo não pregou o Evangelho, ele só viveu o Evangelho. O papel dele era viver o Evangelho. Quando nós vemos lá em João, que ele, na festa dos tabernáculos, que ele não vai para a festa, e os irmãos dele falam, você tem que ir. Como é que eu vou conhecer quem você é? E ele fala, não é chegada a hora? O que você acha que não é chegada aquela hora? Aquilo dali é porque não tinha terminado de completar a história. Os discípulos não estavam prontos. E ele só ficava com os discípulos. Quando os irmãos falam para ele, você fica só aqui. Você tem que mostrar tudo que você está fazendo para todo mundo, para que todo mundo te conheça. O propósito dele nem era todo mundo. Quando ele, no meu ponto de vista, quando Jesus se manifestava a todas as pessoas daquela forma, e ele sempre trazia os discípulos para eles irem fazer, é para que as pessoas conhecessem os discípulos. Porque a obra dele era só realmente viver e morrer naquela cruz e ressuscitar. Então, essa é a grande questão quando a gente começa a pensar que parece que mas Deus precisa ainda se revelar. Não tem propósito. O cano foi fechado. Por isso que ainda teve ali os apóstolos, as cartas sendo escritas, porque eles dão significado, como eu falei. Você olha ali a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, a morte, eles nem sequer sabiam. O discurso de Pedro justamente explicando o que foi aquilo. Porque eles nem sequer tinham ideia do que foi aquilo. Então ele vai lá e começa a explicar. A partir daquele momento de Atos em diante, explicando. Então tinha um propósito. Não tem como hoje continuar sendo dessa forma. Mas eu ainda acredito realmente que essa caixinha que se coloca a Deus é absurda.
É absurda, porque Deus continua fazendo coisas dessa maneira. E eu realmente não tenho sombra de dúvida disso. E eu acho que vale a um despertamento para nós hoje. Porque é uma coisa que eu vejo demais dentro da presbiteriana, dentro do movimento reformado, isso. Quer ver uma prova cabal disso? A vida de oração. Você vai com esse pessoal, nós estávamos conversando no PG, e o Gabriel estava falando sobre a questão da oração, que a gente tem essa ideia, e aqui tem muito isso também, da oração ser algo que você tem que peticionar, né? Então você tem um pedido para se fazer. Quem aqui tem realmente o hábito de orar para Deus e só falar com Deus? Sem pedir nada. Fazendo igual justamente esses movimentos acabam acontecendo muito. Glória, glória, glória ao Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quem faz? Vida de oração é relacionamento com Deus. Não é uma audiência que você está perante um juiz fazendo petições para que ele intervenha a seu favor. Tem esse aspecto também. Mas principalmente é vida com Deus. O que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Eu estava pedindo a Deus coisas, não. Ele tinha vida de oração. E é justamente o que o continuista ataca e está corretíssimo. Porque esse cara que busca realmente viver algo extraordinário dessa forma, ora, se tem uma coisa que esse povo faz, é orar. É orar. Às vezes fica blá 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 blá, mas ora. E a gente vai ver, inclusive, na sequência do texto, o exemplo disso. Exatamente. Né? Então, assim, é um grande alerta pra gente. Como eu disse na semana passada, meus queridos, o que você está usufruindo da habitação do Espírito Santo dentro da sua vida? E eu fico abismada, eu falo isso assim, não numa posição de querer julgar ou apontar dedo nenhum. Eu fico abismada como que as pessoas têm a reunião de oração aqui, como que ninguém participa, como que a oração é algo tão difícil. Como? Eu faço uma pergunta para vocês prática. Você levaria alguém para morar na sua casa com quem você não fala? Ou com quem você só fala para pedir? Você faria isso? Por que a gente acha e tem a prepotência de achar que moraremos no céu com Deus que a gente também não fala? Não faz sentido. Não faz. Como que a oração é tão difícil? Eu fico extremamente triste realmente quando a gente está na reunião de oração e tem tanta gente na igreja, sabe? A pessoa está fazendo qualquer outra coisa, mas ela não vai para lá. Por que é difícil? Aí eu posso até, essa pergunta até que eu faço. Será realmente? Ah não, mas o fato de eu não ir lá na reunião de oração não quer dizer que em casa eu não tenho uma vida de oração. Será? Porque para mim soa bem paradoxo. Não que seja impossível, como eu disse aqui. Mas qual que é o propósito então? Tá errado, né? Porque a vida de oração em casa é diferente da vida de oração em comunhão. E é uma ordem. A oração entre as pessoas é uma ordem. Aí de novo, vamos entrar numa outra caixinha. Você acha que Deus precisa realmente que 2 ou 3 pessoas estejam presentes para ele se fazer presente? Não. Por que ele falou então isso? Deixou bem claro lá. Quando estiverem 2 ou 3, eu estarei presente. Ele habita em mim, ele habita em você. Porque é algo diferente quando você ora com alguém. E não é uma condição também, né? Dele não estar quando estiver individualmente. Mas é uma afirmação, né? Há uma diferença quando você se reúne para orar com seus irmãos. Nós temos que usufruir dos meios de graça. Às vezes passamos por dificuldades na nossa vida e que ficamos, poxa, mas por que isso está acontecendo e tudo? Deus, realmente, quando Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o bom ânimo é o que a gente não usufrui, como eu falei na semana passada. Temos meios de graça, somos um corpo e não é aleatório esse exemplo. Então você não precisa passar por lutas sozinho. Você não precisa realmente passar por batalha sem ter alguém para orar com você. Só é feito assim. Confissão de pecado, você vai confessar pecado para você mesmo? Ou para Deus, de fato, tem seu efeito. Mas o que a Bíblia nos fala? Confessai-vos uns aos outros. Não tem como caminhar sozinho. Não tem como. Isso é uma crítica pertinente demais a nós. E nós precisamos realmente começar a olhar para isso. Olhar para isso e falar, minha vida precisa mudar. Olha, eu tenho certeza que a partir do momento que esses pontos internos dentro de você mudam, o externo é consequência. A sua vida, quando você fala com as pessoas, quando você convive com as pessoas, muda completamente também. Então hoje, se você não
vou me utilizar da fala do doutor. Se você não se lembrar de nada do que foi falado nessa aula, se lembra disso então. Utilize dos meios de graça que você tem. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, recorra a Ele. E Ele te deu uma família, te deu um corpo para que você, não é opcional, é uma ordem. Orem um com os outros, porque quando tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente, certo? Na próxima a gente começa a falar um pouco da base bíblica do que é. Tá demorando mais do que realmente tu preveu, gente. Eu tô agoniada com isso. Mas eu achei muito bom que você trouxe essa explicação. Eu não cheguei nem na parte do Otávio, inclusive, porque eu tinha que fechar. Mas eu acho que você fechou hoje, você não fechou? Não, porque eu ia apresentar os exemplos, mas se não quiserem, tudo bem. Eu acho Eu super entendi. Eu boto depois lá no grupo. Melhor. Boa. A gente Um fecha. complemento. Boto as bases Mas bíblicas, né? Porque na próxima aula vai surgir perguntas sobre sensação. Não, eu faço isso. Lá no grupo, eu boto os exemplos, tem um quadrinho lá que eu fiz, justamente do que o sensacionista, as bases bíblicas para o sensacionismo, as bases bíblicas para o continuismo e encerro lá. E aí Aí você na entra no próxima. seu texto ou você entra qual versículo? Do Otávio, né? É o final do Otávio. Aí na próxima eu consigo realmente terminar, porque do Otávio é bem pertinente, engloba essa questão do arrependimento. Quer que o pai volta? Você pode fazer uma participação. Especial. Você Eu fecha não essa sei, parte. dando aula de Agora Não, o aí já é. esboço dela não tá pronto, né? Agora você quer pegar o esboço dela. Não, ele ia pegar só a parte dele, né? minha, já tava pronto aqui. O dele tava pronto, ele me mandou também. Não, beleza. Na próxima semana eu só posso fazer o seguinte, eu só faço a ideia porque eu também queria... Eu posso fazer no grupo também, talvez seja mais fácil. Dizer pra vocês que, por exemplo, normativo e descritivo, todo mundo sabe o que é, certo? Você sabe dizer? O que é normativo? Que estabelece uma ordem, né? Uma regra. Exato. Né? Descritivo? Tá narrando algo que aconteceu. Exato. Mas você sabe como que isso é feito na Bíblia? Quais são os critérios para se estabelecer? O que é? Eu olho ali um texto e falo, isso aqui é normativo, não, isso aqui é descritivo. Por exemplo, ato seria descritivo. Sim. Quando tem, talvez, a questão, por exemplo, do verbo, do imperativo, sei lá. Não. Tem umas basezinhas, entendeu? Isso é bem legal também. Há 6 regras que se segue para poder dizer algo que é normativo E também o contexto, e né? de algo descritivo. Exato, o contexto também está dentro daquilo. Mas era isso que eu queria só separar. Mas eu posso colar também, porque aí vocês leem lá e fica mais fácil. Porque é legal, porque a base, por exemplo, porque a ideia principal do continuismo para o sensacionismo, a crítica final é que o sensacionista fala que aquilo que eles falam que é algo que deveria continuar foi uma descrição, como Atos 2. Está descrevendo algo que aconteceu, não é uma norma. Não quer dizer, como a gente falou, o batismo ali ter sido descrito como antes do batismo nas águas, ou o batismo do Espírito Santo ter sido feito de uma forma visível, não quer dizer que seja uma norma. Aquilo é uma descrição de uma profecia que estava acontecendo ali, exatamente. E aí que tá o problema, porque a pessoa vem atrás e fala, para o seu bel prazer, você fala que aquilo é normativo. Mas quando você não quer, você fala que é descritivo. Exatamente. Tem princípios, exatamente. Existem princípios que fazem com que... Então, beleza. Mas é bem rapidinho também. Aí a gente termina na próxima e aí o Otávio pode assumir. Eu falo só essa parte aí e tal. Aí tu segue com o seu final. Tá bom. Beleza? Pode. Então, beleza. Olha, Então, domingo que vem você ainda. Não, sou eu. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, por este domingo, pelo sol que o Senhor fez nascer, por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado hoje. Te agradecemos por cada um de nós que estamos aqui, aqueles também que estão ajudando na feijoada. Pedimos para que o Senhor abençoe o nosso domingo, que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria para estudar a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque temos professores tão empenhados, ó Deus, em falar da Tua Palavra para nós, que somos necessitados, Senhor, dependentes de Ti, dependentes do conhecimento do Senhor, para viver uma vida que agrada verdadeiramente ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos a ação do Teu Espírito Santo nos nossos dias e que o batismo, que foi aquele que nos selou com a promessa do Senhor, seja algo realmente valorizado por nós quando somos empenhados em falar do Teu Evangelho, quando somos também capacitados a viver uma vida santa diante do Senhor e agradando ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, em tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.